Bom, essa questão aborda o tema da antiguidade clássica, especificamente Roma Antiga, através de um trecho que diz o seguinte: o fundador da literatura latina, aí lembrando que literatura latina é o mesmo que literatura romana. A cultura romana era a cultura latina, já que os romanos da antiguidade falavam o latim. Então, o fundador da literatura latina foi o grego Lívio Andronico. Levado de Tarento em 272 a.C., com baixa idade, como escravo de guerra. Então, Andronico chegou em Roma como prisioneiro de guerra, como uma pessoa escravizada. E Andronico viria a assumir como praenomen o gentílico do seu dominus Marco Lívio Salinato, que cedo terá libertado. Então, o Andronico acabou sendo libertado pelo seu dono. Então, é a possibilidade da manumissão. Manumissão é a possibilidade do escravo conquistar a liberdade em Roma Antiga. No Brasil escravista, essa manumissão será chamada de alforria. E certamente protegido como cliente. Então, o Andronico conseguiu a liberdade e se transformou num cliente do seu antigo senhor. Ou seja, ele continuou a prestar serviço para o seu antigo senhor, mesmo sendo livre. Só essa hipótese torna compreensível a facilidade com que Andronico assume funções de poeta oficial, com a incumbência de representar as peças de teatro em 240 a.C. e de compor um canto religioso para a cerimônia pública de purificação em 207 a.C. Ou seja, ele se tornou livre, continuou trabalhando para o seu antigo senhor, mas trabalhando como poeta, como escritor de peças teatrais, como compositor de músicas religiosas. Ele prestava, digamos, um serviço intelectual ao seu antigo senhor. Aí vamos ver o que a questão nos pede, o enunciado. O texto demonstra aspectos distintivos da sociedade romana na antiguidade ao retratar as funções impostas aos grupos sociais subalternos. Aí não, porque falou de um caso específico de um escravo que conquistou a liberdade, mas os grupos sociais subalternos e além dos escravizados. Envolve também os plebeus, e que não eram livres, mas que eram subalternos, e eles não foram nem citados aí no texto. Destacar os critérios oficiais para a ascensão social dos libertos. Também falso, porque o texto diz que o ex-escravo referido, ele exercia uma função intelectual. Isso não é sinônimo de ascensão social, de, por exemplo, aquisição de riqueza. Isso aí o texto não fala para a gente. Se o Andronico, por exemplo, se tornou uma pessoa da elite de Roma. E é muito pelo contrário, ele é um cliente. O cliente, ele ainda é subalterno. Letra D. Apresentar os motivadores sociais para a obtenção de escravos. Também não, o texto não apresenta isso. Só fala simplesmente que o Andronico chegou em Roma como um prisioneiro de guerra escravizado. Mas o texto não fala de quais as motivações para adquirir escravos. A gente sabe que a motivação em Roma Antiga dos patrícios para conquistar escravos era ter mão de obra suficiente na agricultura, depender menos dos plebeus como mão de obra, garantir a produção tanto na cidade quanto no campo em Roma por meio da escravidão. Letra E. Expressar uma deficiência artística ao depender da cultura grega. Também não. É claro que os romanos foram muito influenciados pela cultura grega e por outras culturas de regiões que foram conquistadas por eles. Mas não quer dizer que havia uma deficiência artística em Roma. Pelo contrário, Roma também produziu muita arte. A cultura latina já era uma cultura rica, que vai ser enriquecida pela cultura grega. B. Representar a possibilidade de o forro, ou seja, de o liberto, conquistar a cidadania. Exatamente, o Andronico, ao se transformar num cliente, ele passa a ter direitos. Os clientes prestavam serviço aos patrícios, mas também tinham direitos à cidadania. Então é isso que o texto está mostrando. A possibilidade de o liberto se tornar também cidadão.